Eu não tenho forma. Olhe para mim, não estou envolvido pelo corpo. O corpo aparece para você, mas não sou ele. Portanto, como posso falar? A mente perde o ponto. E essa é a infelicidade da mente. Você empurra, de novo ela se recompõe. Você bate nela e por um momento há um esmorecimento e um tremor, mas de novo ela se estabelece. Você já viu o boneco japonês? Eles o chamam de boneco Daruma. Você o joga de qualquer jeito, de lado, de ponta cabeça, mas não importa o que você faça, ele se senta na postura de um Buda. A parte de baixo é tão pesada que você não pode fazer nada. Ele pode ser jogado de qualquer jeito, mas de novo se senta na postura de um Buda. O nome Daruma vem de Bodhidharma. No Japão, o nome de Bodhidharma é Daruma. Bodhidharma costumava dizer que sua mente é como esse boneco. Ele o jogava para lá e para cá, o chutava, mas tudo o que ele fazia não podia perturbar o boneco. A parte de baixo era muito pesada. Ele podia ser atirado de ponta cabeça, mas voltava à posição original. Assim, esse mestre ficava forçando, desencadeando um pouco de tremor, mas o boneco ficava de novo na posição inicial e perdia o ponto. Finalmente, desesperado, a pessoa disse: "Não posso acompanhá-lo, não consigo entender." E, com o último golpe, o mestre comentou: "Eu mesmo não entendo." Eu continuo a ensinar, sabendo perfeitamente bem que não há nada a ensinar. É por isso que posso seguir em frente sem parar. Se houvesse algo a ser ensinado, eu já teria terminado. Os Budas podem seguir em frente sem parar porque não há nada a ser ensinado. Trata-se de uma história infindável, ela nunca chega a uma conclusão. Dessa maneira, posso continuar indefinidamente. Eu nunca terminarei. Você pode acabar antes de terminar a minha história, pois não há fim para ela. Alguém me perguntou: "Como você consegue falar todos os dias?" Respondi: "Porque não há nada a ser ensinado. Algum dia você repentinamente sentirá isto. Não estou falando, não estou ensinando. Você perceberá que não há nada a ser ensinado porque não há verdade." Que disciplina estou dando a você? Nenhuma. Uma mente disciplinada é novamente uma mente, até mesmo mais teimosa, mais inflexível, mais burra. Veja os monges disciplinados por todo o mundo, cristãos, hindus, jainistas. Sempre que você encontrar uma pessoa absolutamente disciplinada, descobrirá uma mente burra por trás dela. O fluir cessou. Ela está tão interessada em encontrar algo que está disposta a fazer tudo o que você disser. Se você disser: "Fique de ponta cabeça por 1 hora", ela estará disposta a ficar de ponta cabeça. Isso se dá por causa do desejo. Se Deus puder ser alcançado apenas por ficar de ponta cabeça por horas, a pessoa estará disposta a ficar, pois ela deve alcançar. Não estou lhe dando nenhum objetivo a ser alcançado, nenhum desejo. Não há nenhum lugar a ser alcançado e nada a ser atingido. Se você perceber isso, atingirá neste exato momento. Neste exato momento você é perfeito. Nada deve ser feito, nada deve ser mudado. É por isso que o mestre disse: "Eu mesmo não entendo." É difícil encontrar um mestre que diz: "Eu mesmo não entendo." Um mestre precisa afirmar que ele sabe. Somente então você o seguirá. Um mestre deve não somente afirmar que sabe, mas também afirmar que só ele sabe, e mais ninguém. Todos os outros mestres estão errados. Só eu sei. Então, você o seguirá. Você precisa estar absolutamente seguro para se tornar um seguidor. A certeza lhe dá a sensação de que aqui está o homem e, se você o seguir, chegará lá. Contarei uma história. Certa vez, aconteceu de um pretenso mestre estar viajando. Ele passava pelas vilas e declarava: "Eu alcancei, conheci o divino. Se vocês quiserem, venham e sigam-me." As pessoas diziam: "Temos muitas responsabilidades, esperamos um dia estar em condições de segui-lo." Eles lhe tocavam os pés, lhe prestavam respeito, o serviam, mas ninguém o seguia, porque havia muitas outras coisas a serem feitas primeiro, antes de irem procurar o divino. Primeiro, o que vem em primeiro.
O divino é sempre a última coisa, e a última nunca vem, porque as primeiras são infinitas, nunca terminam. Mas, em uma vila, um louco, e ele era louco, senão quem seguiria esse mestre, disse: "Certo, você encontrou?" Ao olhar para o louco, o mestre hesitou um pouco, porque esse homem parecia perigoso. Ele poderia segui-lo e criar problemas. Mas, diante de toda a vila, não podia rejeitá-lo. Então ele disse: "Sim." O louco pediu: "Então, quero receber a iniciação. Eu o seguirei até o fim. Quero eu próprio me deparar com Deus." O pretenso mestre ficou incomodado, mas o que fazer? O louco começou a segui-lo. Tornou-se como sua sombra. 1 ano se passou e o louco perguntou: "Quão distante está o templo?" "Não estou com pressa, mas quanto tempo será necessário?" A essa altura, o mestre estava muito desconfortável e pouco à vontade com esse homem. O louco dormia perto dele, andava com ele, tornou-se sua sombra e, por causa dele, sua certeza estava se dissipando. Nas vilas, sempre que dizia: "Sigam-me", ele ficava com medo, porque esse homem poderia olhar para ele e dizer: "Estou seguindo você, mestre, e ainda não cheguei lá." O 2º ano se passou, o 3º ano se passou, o 6º ano se passou e o louco disse: "Não chegamos a lugar nenhum. Estamos simplesmente viajando para diferentes vilas e você fica dizendo às pessoas: 'Sigam-me.' Eu estou seguindo, e tudo o que você diz para eu fazer, eu faço. Portanto, você não pode dizer que não estou seguindo a disciplina." O louco era realmente louco. Tudo o que lhe era dito para fazer, ele fazia. Dessa maneira, o mestre não podia enganá-lo, ao dizer que ele não estava tentando o suficiente. Finalmente, uma noite, o mestre lhe disse: "Por sua causa, perdi meu próprio caminho. Antes de encontrá-lo, eu estava seguro. Agora, já não estou. Por favor, deixe-me." Sempre que há alguém seguro e você for louco o bastante, você começa a seguir. Você pode seguir o tipo de pessoa que diz: "Eu mesmo não sei, eu mesmo não entendo"? Se você puder segui-la, você alcançará. Você já alcançou se decidiu seguir essa pessoa, porque é a mente que pede certeza, que pede conhecimento. A mente também pede afirmações dogmáticas. Portanto, se você estiver disposto a seguir alguém que diz: "Eu mesmo não sei", a busca cessou. Agora você não está mais pedindo conhecimento. Aquele que pede conhecimento não pode pedir o ser. Conhecimento é lixo, ser é vida. Quando você parar de pedir conhecimento, deixará de perguntar sobre a verdade, porque a verdade é o objetivo do conhecimento. Se você não indaga o que é, mas fica em silêncio, sem a mente, é revelado aquilo que é. Tudo está disponível, sempre esteve disponível, você nunca o perdeu, mas, justamente por causa de sua busca, por causa do futuro, do objetivo, você não consegue olhar. A verdade o envolve, você existe nela. Assim como o peixe existe no oceano, você existe na verdade. A divindade não é um objetivo, ela é o que está aqui e agora. Essas árvores, esse vento soprando, essas nuvens se movendo, o céu, você, eu. Divindade é isso. Ela não é um objetivo. Abandone a mente e o Deus. Deus não é um objeto, ele é uma fusão. A mente resiste à fusão, é contra a entrega. Ela é muito ladina e calculista. Essa história é bela. Você é o indagador, veio para acumular conhecimento, para resolver o mistério, e lhe repito, não existe nenhum estado da mente, porque a mente não existe. Não existe nenhuma verdade. Portanto, nenhuma busca faz qualquer sentido. Toda busca é fútil. Como tal, a busca é tolice. Busque e perderá. Não busque e ela estará presente. Corra e perderá. Pare. Ela sempre esteve presente. E não tente entender. Seja. Torne-se ignorante. Torne-se como uma criança. Somente o coração de uma criança pode bater à porta do além. E somente o coração de uma criança é ouvido. Capítulo 5. Livrando-se dos condicionamentos.
Todos os tipos de condicionamentos são venenos. Considerar-se como um hindu é considerar-se em oposição à humanidade. Considerar-se como alemão, como chinês, é considerar-se em oposição à humanidade. É considerar-se em termos de inimizade, de não-irmandade. Considere-se apenas como um ser humano. Se você tiver alguma inteligência, considere-se apenas como um simples ser humano. E, quando a sua inteligência crescer um pouco mais, você abandonará até mesmo o adjetivo humano. Você se considerará apenas como um ser. E o ser inclui tudo: as árvores, as montanhas, os rios, as estrelas, os pássaros, os outros animais. Torne-se maior, torne-se colossal. Por que você está vivendo em túneis? Por que você está se arrastando em pequenos buracos negros? Mas você acha que está vivendo em grandes sistemas ideológicos. Você não está vivendo em grandes sistemas ideológicos, pois não existem grandes sistemas ideológicos. Nenhuma ideia é grande o suficiente para conter um ser humano. O ser não pode ser contido em nenhum conceito. Todos os conceitos mutilam e paralisam. Não seja um católico e não seja um comunista. Seja apenas um ser humano. Esses são todos venenos, são todos preconceitos. E, através dos tempos, você foi hipnotizado por esses preconceitos. Eles se tornaram parte de seu sangue, de seus ossos, de sua medula. Você precisará estar muito alerta para se livrar de todos esses envenenamentos. Seu corpo não está tão envenenado quanto está a sua mente. O corpo é um fenômeno simples. Ele pode ser facilmente limpo. Se você come alimentos não vegetarianos, isso pode ser interrompido. Não é uma grande coisa. E, se você parar de comer carne, em 3 meses, seu corpo estará completamente livre de todos os venenos criados por alimentos não vegetarianos. Isso é simples. A fisiologia não é muito complicada. Mas o problema surge com a psicologia. Um monge jainista nunca come nenhum alimento envenenado, nunca come nada não vegetariano, mas sua mente está poluída e envenenada pelo jainismo como ninguém mais. A liberdade real é a liberdade de qualquer ideologia. Você não pode simplesmente viver sem nenhuma ideologia? É necessária uma ideologia? Por que uma ideologia é tão necessária? Ela é necessária porque o ajuda a permanecer burro. É necessária porque o ajuda a permanecer não inteligente. É necessária porque o abastece com respostas prontas e você não precisa encontrá-las por si mesmo. Uma pessoa realmente de inteligência não se apegará a nenhuma ideologia. Para quê? Ela não carregará um fardo de respostas prontas. Ela sabe que tem inteligência suficiente, de modo que seja qual for a situação que surja, será capaz de responder a ela. Por que carregar um fardo desnecessário do passado? Qual é o sentido de carregá-lo? E, na verdade, quanto mais você trouxer o passado, menos será capaz de responder ao presente, porque o presente não é uma repetição do passado. Ele é sempre novo, sempre, sempre novo. Ele nunca é o velho. Às vezes, ele pode aparentar ser o velho, mas não é, pois existem diferenças básicas. A vida nunca se repete. Ela é sempre fresca, sempre nova. Está sempre em crescimento, sempre investigando, sempre indo a novas aventuras. Suas velhas respostas prontas não o ajudarão. Na verdade, elas o atrapalharão, não permitirão que você perceba a nova situação. A situação será nova e a resposta será velha. É por isso que você parece tão burro na vida, mas permanecer burro parece mais fácil. Ser inteligente necessita de esforço. Ser inteligente significa que você precisa crescer, e o crescimento é doloroso. Ser inteligente significa que você precisa estar continuamente alerta e consciente. Você não pode ficar entorpecido, não pode viver como um sonâmbulo. E ser inteligente tem também alguns perigos a mais. Ser inteligente é muito difícil,
pois você precisa viver com as multidões de burros. Viver com cegos e ter olhos é uma situação perigosa. Eles fatalmente destruirão seus olhos. Eles não podem tolerá-lo, pois você é uma ofensa. Daí, Jesus ser crucificado, Sócrates ser envenenado, Al-Hillaj ser esquartejado, Sarmad ser decapitado. Essas foram as pessoas mais inteligentes que andaram sobre a terra. E como nos comportamos com elas? Por que um homem da inteligência de Sócrates precisou ser morto? Ele se tornou intolerável. Sua presença se tornou uma tal ofensa. Olhar em seus olhos significava olhar no espelho. E você é tão feio que, em vez de aceitar o fato de que é feio, o curso mais fácil é destruir o espelho e se esquecer de tudo sobre sua feiura e começar a viver novamente no velho sonho de que é a pessoa mais bela do mundo. Destruímos Sócrates porque ele era um espelho. As pessoas decidiram que era melhor continuarem medíocres, pouco inteligentes. Outro dia, li um relato. Alguns psicólogos da Inglaterra descobriram que quando grandes políticos alcançam os cargos mais elevados, sua inteligência já está em declínio. Pense em um homem de 84 anos se tornando primeiro-ministro. Esses psicólogos alertaram todo o mundo de que isso é perigoso. As pessoas que ultrapassaram a idade dos 60, 70, 80 anos tornam-se primeiros ministros e presidentes. Isso é perigoso para o mundo, pois elas têm demasiado poder e lhes restou muito pouca inteligência. Mas esses psicólogos não estão cientes de uma outra coisa que eu gostaria de comentar. Na verdade, o povo as escolhe como primeiros ministros e presidentes porque elas não são mais inteligentes. As pessoas não gostam de indivíduos inteligentes, mas de quem se parece com elas, de quem é como elas. Elas sentem que tal pessoa não é estranha. Indivíduos inteligentes serão estranhos. Não posso pensar em nenhum país que pudesse escolher Sócrates como primeiro-ministro. Impossível. Ele é muito diferente. Sua abordagem de vida é muito diferente. Seus discernimentos sobre as coisas são muito profundos. Nenhum país teria condições de escolhê-lo, ou nenhum país poderia ter tanta coragem de fazer dele o primeiro-ministro, pois ele traria o caos. Ele começaria a mudar tudo, porque tudo precisa ser mudado. Esta sociedade apodrecida precisa ser destruída completamente, e somente então uma nova sociedade poderia ser criada. A renovação não ajudará. Há séculos estamos renovando as velhas ruínas. Chega de escoras, chega de renovações, chega de disfarces. Tudo o que é necessário é demoli-la, e deixe-nos criar uma nova sociedade, deixar-nos trazer um novo ser humano, homo novus, deixar-nos dar à luz algo novo, uma mente nova, uma consciência nova. O povo escolhe pessoas obtusas e mortas para ficarem no poder porque ele pode ficar seguro com elas. Os países escolhem pessoas medíocres para ficar no poder porque elas salvarão suas tradições, suas convenções, seus preconceitos. Elas protegerão seus venenos. Em vez de destruí-los, elas os aumentarão e os fortalecerão. Certamente é perigoso ter pessoas pouco inteligentes em cargos poderosos, e isso tem se tornado cada vez mais perigoso, porque elas têm cada vez mais poder e cada vez menos inteligência. Mas por que isso acontece? Há uma lógica sutil nisso. As pessoas não desejam mudar. A mudança é árdua, é difícil. Um tipo diferente de desobediência. É importante entender o que quero dizer por desobediência. Não é a desobediência que você encontrará nos dicionários. Minha ideia de desobediência não é detestar que lhe digam o que fazer ou fazer justamente o oposto do que lhe foi dito, como reação. A obediência não precisa de inteligência. Todas as máquinas são obedientes. Ninguém jamais ouviu falar de uma máquina desobediente. A obediência também é simples. Ela tira de você o fardo de toda a responsabilidade. Não há necessidade de reagir.
Você precisa simplesmente fazer o que lhe disseram para fazer, pois a responsabilidade repousa na fonte de onde a ordem veio. De uma certa maneira, você fica imune e não pode ser condenado pelo seu ato. Após a Segunda Guerra Mundial, no julgamento de Nuremberg, muitos dos mais poderosos subordinados de Adolf Hitler simplesmente disseram que não eram responsáveis e que não se sentiam culpados. Eles estavam sendo simplesmente obedientes. Tudo o que lhes disseram para fazer, eles fizeram, e o fizeram com a máxima eficiência de que eram capazes. Na verdade, do meu ponto de vista, não foi justo responsabilizá-los, condená-los, puni-los e enviá-los ao cadafalso. Isso não foi justiça, mas vingança. Se Adolf Hitler tivesse vencido a guerra, então os homens de Churchill, de Roosevelt, de Stalin, ou eles próprios estariam na mesma situação e teriam dito exatamente o mesmo, que não eram responsáveis. Se Stalin fosse julgado, teria dito que recebeu ordem do alto comando do Partido Comunista. Não foi sua responsabilidade, porque não foi decisão dele. Ele não fez nada por iniciativa própria. Assim, se você deseja punir alguém, puna a fonte da ordem, mas você está punindo uma pessoa que simplesmente seguiu o que todas as religiões ensinam e o que todos os líderes do mundo ensinam: a obediência. A obediência tem uma simplicidade. A desobediência necessita de uma qualidade um pouco superior de inteligência. Qualquer idiota pode ser obediente. Na verdade, somente os idiotas podem ser obedientes. A pessoa de inteligência inevitavelmente perguntará pelo motivo. Por que eu deveria fazer isso? A menos que eu saiba as razões e as consequências, não me envolverei nisso. Então, ela está sendo responsável. A responsabilidade não é um jogo. Ela é uma das maneiras mais autênticas de viver, perigosa também, mas não quer dizer desobediência pela simples razão de desobedecer. Isso, novamente, seria idiotice. Há uma história sobre Mullah Nasruddin. Desde o início se sabia que ele era do contra, e seus pais ficavam em dificuldade, pois, se dissessem, vá para a direita, ele ia para a esquerda. Finalmente, seu velho pai concluiu que, em vez de contestar o filho, seria melhor, se ele quisesse que Mullah fosse para a esquerda, ordená-lo ir para a direita, e fatalmente ele iria para a esquerda. Um dia, o pai e o filho estavam atravessando um rio. Eles carregavam um grande saco de açúcar amarrado em um jumento, e o saco estava pendendo para a direita, havendo então o perigo de que escorregasse no rio. O saco precisava ficar equilibrado sobre o jumento, mas dizer para Nasruddin puxar o saco para a esquerda iria significar perder o açúcar. Ele o moveria para a direita. Assim, o pai disse a Nasruddin: filho, o saco está escorregando, puxe-o para a direita. E Nasruddin o puxou para a direita. O pai exclamou: isso é estranho, pela primeira vez você foi obediente? Nasruddin disse: pela primeira vez você foi esperto. Eu sabia que você queria que o saco fosse puxado para a esquerda. Eu podia ver para onde ele precisava ser puxado. Você não pode me tornar obediente nem mesmo dessa maneira sutil. Mas apenas ir contra a obediência não eleva sua inteligência. Você permanece no mesmo plano, obediente ou desobediente, mas não há mudança da inteligência. Para mim, a desobediência é uma grande revolução. Ela não significa dizer um não absoluto em todas as situações, e sim decidir se fará ou não determinada coisa, decidir se será ou não benéfico fazê-la. Ela é tomar a responsabilidade para si mesmo. Não é uma questão de detestar a pessoa que lhe dá ordens ou de detestar as ordens, porque nesse detestar você não pode agir de maneira obediente ou desobediente. Você age de maneira muito inconsciente e não pode agir de maneira inteligente. Quando lhe dizem para fazer algo, é dada a você uma oportunidade para responder. Talvez o que lhe pedem esteja certo, então faça-o e sinta-se grato à pessoa que lhe disse no momento certo para fazê-lo. E talvez não esteja certo, então deixe claro e explique os seus motivos de não considerar o ato adequado. Então, ajude a pessoa a perceber que aquilo que ela está pedindo
não está indo na direção correta. Mas o detestar não cabe aqui. Se estiver certo, faça-o amorosamente. Se não estiver certo, então até mesmo mais amor é necessário, porque você precisará dizer à pessoa, explicar-lhe que aquilo não está certo. O caminho da desobediência não é estagnado. Não é simplesmente ir contra toda a ordem e sentir raiva, ódio e sentimento de vingança para com a pessoa. O caminho da desobediência é um caminho de grande inteligência. Assim, a questão não é de fato sobre obediência ou desobediência. Reduzida ao básico, trata-se simplesmente de uma questão de inteligência. Comporte-se de uma maneira inteligente. Às vezes, você precisará obedecer. Outras vezes precisará dizer, sinto muito, não posso fazer isso. Mas não se levanta a questão do ódio, da vingança, da raiva. Se surgir o ódio, a raiva ou a vingança, isso simplesmente significa: você sabe que aquilo que lhe pediram está certo, mas vai contra seu ego obedecê-lo, machuca seu ego. Esse sentimento de incômodo se manifesta como ódio, como raiva. Mas o ponto não é o seu ego, e sim a atitude que você precisa tomar. E você precisa usar toda a sua inteligência para descobrir qual ela deve ser. Se a ordem estiver certa, seja obediente. Se estiver errada, seja desobediente. Mas não há conflito, não há mágoas. Se você obedecer, isso é mais fácil, pois não precisa explicar a ninguém. Mas, se você não obedecer, então deve uma explicação. E talvez sua explicação não esteja certa, e nesse caso, você precisa voltar atrás, precisa fazê-lo. A pessoa deveria viver de maneira inteligente. Isso é tudo. Assim, em tudo o que ela fizer, a responsabilidade é dela. Acontece de mesmo grandes intelectuais não viverem de maneira inteligente. Martin Heidegger, um dos maiores intelectuais de sua época, era seguidor de Adolf Hitler, e depois da derrota de Hitler e de ser exposta sua animalidade, brutalidade, espírito assassino e violência, até mesmo Martin Heidegger se esquivou e disse: eu estava simplesmente seguindo o líder da nação. Mas um filósofo não tem de seguir o líder da nação. Na verdade, a obrigação básica de um filósofo é orientar os líderes da nação, e não ser guiado por eles. Por ele estar fora das atividades políticas, sua visão deveria ser mais clara do que a dos políticos. Ele está à distância, pode perceber coisas que pessoas envolvidas na ação não podem perceber. Mas é fácil jogar a responsabilidade sobre uma outra pessoa. Se Adolf Hitler tivesse sido vitorioso, estou certo de que Martin Heidegger teria dito: ele venceu porque seguiu a minha filosofia. E certamente, comparado com Hitler, Heidegger era um grande intelectual. Adolf Hitler era simplesmente um retardado, mas o poder... Fomos educados para seguir os poderosos, o pai, a mãe, o professor, o sacerdote, o Deus. Em essência, foi-nos dito que, seja lá quem tiver poder, ele está certo. O poder está certo e você precisa segui-lo. Isso é simples, pois não precisa de inteligência. Isso é simples, pois você nunca poderá ser responsabilizado. Nunca lhe dirão que tudo o que aconteceu foi responsabilidade sua. Em todas as forças armadas do mundo, a única coisa ensinada ao longo de anos de treinamento é a obediência. Na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, havia pessoas boas, mas elas comandavam campos de concentração. Eram bons pais, bons maridos, bons amigos. Ao observar essas pessoas com suas famílias, com seus amigos, no clube, ninguém podia conceber que elas estavam assassinando milhares de judeus a cada dia. E elas absolutamente não estavam se sentindo culpadas, pois era apenas uma ordem de cima. Este era todo o seu treinamento. As ordens precisam ser obedecidas. Isso se tornou parte de seu sangue, de seus ossos, de sua medula. Quando vem uma ordem, a obediência é a única alternativa. Até o momento, é assim que a humanidade tem vivido.
E é por isso que digo que a obediência é um dos maiores crimes, pois todos os outros crimes nascem a partir dela. Ela o priva de inteligência, de sua capacidade de decidir, de sua responsabilidade. Ela o destrói como um indivíduo e o converte em um robô. Daí eu ser a favor da desobediência. Mas a desobediência não é apenas contrária à obediência. Ela está acima da obediência e da pretensa desobediência descrita nos dicionários. A desobediência é simplesmente a afirmação de sua inteligência. Eu assumo a responsabilidade e farei tudo o que o meu coração e meu ser sentir como sendo o certo. Não farei nada que vá contra a minha inteligência. Em toda a minha vida, desde a infância até a universidade, fui condenado por ser desobediente. E eu insistia: não sou desobediente, estou simplesmente tentando descobrir, com a minha própria inteligência, o que é o certo, o que deveria ser feito. E assumo toda a responsabilidade por isso. Se algo der errado, a falta é minha. Não quero condenar ninguém por ele ter dito para eu fazer alguma coisa. Mas isso era difícil para meus pais, para meus mestres, para meus professores. Em minha escola, era obrigatório usar bonés, e entrei na escola sem boné. Imediatamente o professor disse: "Você sabe ou não que é obrigatório usar boné?" Eu respondi: "Uma coisa como um boné não pode ser obrigatória. Como pode ser obrigatório eu colocar algo sobre a minha cabeça? A cabeça é obrigatória, mas não o boné. E vim com a cabeça. Talvez você tenha vindo apenas com o boné." Ele disse: "Você parece um tipo estranho. Está escrito no regulamento da escola que nenhum aluno pode entrar aqui sem boné." Repliquei: "Então, esse regulamento precisa ser alterado. Ele foi escrito por seres humanos, não por Deus, e seres humanos se enganam." O professor não podia acreditar e disse: "O que há com você? Por que você não pode simplesmente usar um boné?" Respondi: "O problema não é o boné. Quero descobrir por que ele é obrigatório, sua razão, suas consequências. Se você não for capaz de me explicar, pode me levar ao diretor e podemos discutir sobre isso." Ele teve de me levar ao diretor. Na Índia, os bengalis são as pessoas mais inteligentes e eles não usam bonés. E os punjabis são os menos inteligentes, pessoas simples, e usam turbantes. Assim, eu disse ao diretor: "Olha a situação. Os bengalis não usam boné e são as pessoas mais inteligentes do país. E os punjabis usam mais do que boné. Eles usam um turbante muito espesso e são as pessoas menos inteligentes. Se isso realmente tiver algo a ver com inteligência, prefiro não correr o risco." O diretor me escutou e disse: "O menino é teimoso, mas o que ele está dizendo faz sentido. Nunca pensei sobre isso. É verdade. E podemos tornar esse regulamento não obrigatório. Quem quiser usar boné pode usar e quem não quiser não há necessidade de usar, porque isso nada tem a ver com a aprendizagem." O professor não pôde acreditar. Na volta para a classe ele me perguntou: "O que você fez?" Eu respondi: "Nada, simplesmente expliquei a situação. Não estou com raiva, estou perfeitamente disposto a usar um boné. E, se você acha que ele ajuda a desenvolver a inteligência, por que usar apenas um? Posso usar 2, 3 bonés, bonés sobre bonés, se ele ajuda a minha inteligência. Não estou com raiva, mas você terá de provar o valor dele." O professor me disse: "Ainda me lembro de suas palavras. Você ficará em apuros durante toda a sua vida e não se ajustará em lugar nenhum." Eu disse: "Tudo bem, mas não quero ser um idiota e me ajustar em todo lugar. É bom ser um desajustado, mas inteligente, e vim à escola para aprender inteligência. Portanto, posso ser um desajustado de maneira inteligente. Por favor, nunca mais tente me transformar de um indivíduo a um dente de engrenagem de uma máquina." E a partir do dia seguinte, os bonés desapareceram. Somente o professor veio com boné. E olhando a classe e toda a escola, porque veio com força a nova regra de que não era obrigatório usar boné, e todos os outros professores, até mesmo o diretor, vieram sem boné. O professor parecia um tolo, e eu lhe disse: "Ainda há tempo. Você pode tirá-lo e colocá-lo no bolso."
e ele fez isso. Ele disse: está certo, se todos são contra o boné, eu estava simplesmente obedecendo à lei. Assim, lembre-se, quando falo sobre desobediência, não estou dizendo para substituir a obediência pela desobediência. Isso não o tornaria melhor. Uso a palavra desobediência somente para lhe deixar claro que cabe a você, que você precisa ser o fator decisivo em todas as suas ações na vida. E isso dá uma força imensa, pois não importa o que você faça, você o faz com um certo apoio racional. Simplesmente viva de maneira inteligente. Se lhe disserem algo, decida se isso é certo ou errado. Então você poderá evitar todos os sentimentos de culpa. Se não o fizer, você se sentirá culpado. E, se o fizer, de novo se sentirá culpado. Se você o fizer, sentirá que está sendo submisso, que não está sendo assertivo, que não está sendo você mesmo. E, se não o fizer, começará a sentir culpa novamente, porque talvez aquilo fosse o certo a ser feito e você não o está fazendo. Não há necessidade de toda essa falta de jeito. Apenas seja simples. Se algo lhe for solicitado, responda de maneira inteligente. E tudo o que sua inteligência decidir, faça-o desta ou daquela maneira. Mas você é responsável. Então, não se levanta a questão da culpa. Se você não for fazê-lo, explique para a pessoa por que você não irá fazê-lo. E explique sem raiva, porque a raiva simplesmente mostra que você é fraco, que você não tem realmente uma resposta inteligente. A raiva sempre é um sinal de fraqueza. De maneira clara e simples, explique toda a coisa. Talvez a outra pessoa possa achar que você está certo e possa se sentir grato a você. Ou talvez a outra pessoa possa ter razões melhores do que você, e então você lhe será grato por ela ter elevado a sua consciência. Use cada oportunidade na vida para elevar sua inteligência, sua consciência. Geralmente, o que fazemos é usar toda a oportunidade para criar um inferno para nós. Só você sofre e por causa de seu sofrimento você faz com que os outros sofram. E, quando tantas pessoas estão vivendo juntas, se todas elas criarem sofrimento umas às outras, isso se multiplicará. É dessa maneira que o mundo inteiro se tornou um inferno. Ele pode ser mudado instantaneamente. Apenas o básico precisa ser entendido. Sem inteligência, não há paraíso. A inteligência da inocência. A criança é pura inteligência, pois ainda não está contaminada. Ela é uma lousa em branco, nada está escrito sobre ela. Uma criança é um vazio absoluto, é uma tábula rasa. A sociedade imediatamente começará a escrever que você é cristão, católico, hindu, muçulmano, comunista. Ela imediatamente começará a escrever sobre você o Bhagavad Gita, o Alcorão, a Bíblia. A sociedade não pode esperar e está com muito medo de que, se a inteligência da criança for deixada intacta, ela nunca será parte de qualquer escravidão, de qualquer estrutura de domínio. Ela nem dominará nem será dominada, nem possuirá nem será possuída. Ela será pura rebelião. Sua inocência precisa ser corrompida imediatamente. Suas asas precisam ser cortadas. Muletas precisam ser dadas para ela se apoiar, de modo que ela nunca aprenda a caminhar sobre os próprios pés e permaneça sempre em um tipo de dependência. Primeiro, as crianças são dependentes dos pais, e os pais gostam muito disso. Sempre que os filhos são dependentes, os pais se sentem muito bem. A vida deles começa a ter algum significado. Sabem que estão ajudando algumas novas pessoas a crescerem, algumas belas pessoas a se desenvolverem. Assim, eles não se consideram insignificantes e têm um desfrute substituto de serem criativos. Essa não é a verdadeira criatividade, mas pelo menos podem dizer que estão fazendo alguma coisa, que estão ocupados. Eles podem esquecer seus próprios problemas na ansiedade de educar os filhos. E quanto mais os filhos ficam dependentes deles, mais felizes eles se sentem, embora na superfície
fiquem dizendo que gostariam que os filhos fossem independentes. Isso é apenas na superfície. Uma criança realmente independente magoa os pais. Eles não gostam do filho independente porque ele não precisa deles. Este é um dos grandes problemas com que a velha geração está se deparando ultimamente. Na era moderna, os filhos não são dependentes dos pais e, por não serem dependentes, não se pode forçar coisas sobre eles. Não se pode dizer a eles o que fazer e o que não fazer. Não se pode ser os mestres deles. A velha geração está sofrendo muito. Pela primeira vez na história humana, a velha geração está se sentindo completamente vazia, sem importância, porque toda a sua ocupação se foi e a sua alegria de educar os filhos está despedaçada. Na verdade, eles estão se sentindo culpados, com medo de que possam estar destruindo os filhos. Quem sabe? O que eles estão fazendo pode não ser o certo a ser feito. Os pais destroem a inteligência dos filhos porque essa é a única maneira de escravizá-los. Então, os professores, a escola, a faculdade, a universidade. Ninguém quer um rebelde, e a inteligência é rebelde. Ninguém quer ser questionado. Ninguém quer que sua autoridade seja questionada, e a inteligência é questionadora. A inteligência é pura dúvida. Sim, um dia, a partir dessa pura dúvida, surge a confiança, mas não contra a dúvida. Ela cresce somente por meio da dúvida. A confiança vem a partir da dúvida, assim como uma criança vem do útero da mãe. A dúvida é a mãe da confiança. A confiança real vem somente por meio da dúvida, do questionar, do indagar. E a confiança falsa, que conhecemos como crença, vem pelo matar a dúvida, pelo destruir o questionamento, pelo destruir toda a investigação, a indagação, a procura, pelo dar às pessoas verdades prontas. O político não está interessado na inteligência das crianças, porque líderes são líderes somente porque as pessoas são burras. E, quando as pessoas são tão burras, encontram líderes burros. As pessoas são tão pouco inteligentes que estão prontas a cair na armadilha de qualquer um que possa fingir que os lidera. As crianças nascem com pura inteligência e ainda não fomos capazes de respeitá-las. As crianças são a classe mais explorada no mundo, até mesmo mais do que as mulheres. Após a libertação das mulheres, mais cedo ou mais tarde haverá a libertação das crianças, que é muito mais necessária. Os homens escravizaram as mulheres, e tanto os homens quanto as mulheres escravizaram as crianças. E pelo fato de as crianças serem muito indefesas, naturalmente precisam depender do adulto. Da parte dos adultos, é muito maldoso explorar a impotência das crianças. Mas, até o momento, os pais têm sido maldosos. E não estou dizendo que eles têm sido assim deliberada ou conscientemente, mas inconscientemente, sem saber o que estão fazendo. É por isso que o mundo está em tal miséria, em tal confusão. Inconscientemente, sem saber, cada geração destrói a seguinte. Esta é a primeira geração que está tentando escapar da armadilha, e este é o início de uma história totalmente nova. Mas, certamente as crianças são bastante inteligentes. Observe as crianças, olhe em seus olhos, preste atenção na maneira como elas respondem. O pequeno Papo parecia estar gostando muito de sua visita ao zoológico com o pai. Contudo, quando estavam olhando os leões, o pai notou uma fisionomia de preocupação no filho e lhe perguntou o que estava acontecendo. Eu estava pensando, papai, no caso de o leão escapar e comer você. Qual é o ônibus que devo tomar de volta para casa? Observe as crianças, seja mais observador. Um professor pediu aos pequenos alunos para desenharem a passagem do Velho Testamento de que eles gostavam mais. Um menino desenhou um homem dirigindo um carro velho. No banco de trás havia 2 passageiros vestidos com pouca roupa. Um belo desenho, disse o professor. Mas que história é essa? O jovem artista pareceu surpreso com a pergunta. Bem, ele explicou, a Bíblia não diz que Deus conduziu Adão e Eva para fora do jardim do Éden?
Nenhuma prova de sua inteligência é necessária. Simplesmente olhe à volta. Crianças estão em toda a parte. Apenas observe. Ouvi uma outra história. Em uma outra escola, a professora também pediu às crianças que desenhassem alguma história de que eles gostassem. Em vez de carro, uma criança fez um avião com 4 janelas. De uma janela, Deus, o Pai, estava olhando para fora. De uma outra, o Espírito Santo. Na terceira janela estava Jesus Cristo. Mas o professor ficou confuso e perguntou: "Posso entender esses 3, mas quem é o quarto?" A criança respondeu: "Esse é Pôncio, o piloto." Mas ninguém observa as crianças. Na verdade, todo mundo acha que elas são apenas um incômodo, que não deveriam ser ouvidas, que deveriam ser apenas vistas. Através dos tempos, essa é a opinião. Quem se importa com o que elas perguntam? Quem se importa com o que elas dizem? Quem escuta? Uma criança chegou correndo em casa, pálida, ofegante, e disse à mãe: "Escute, um tigre me perseguiu da escola até aqui. De algum jeito eu consegui me livrar, mas precisei correr para valer." A mãe disse: "Já lhe falei milhões de vezes para não exagerar. Milhões de vezes para não exagerar. E aí vem você de novo. Você encontrou um tigre na rua. Onde está o tigre?" Ele respondeu: "Você pode olhar pela janela. Ele está parado lá fora." "Um cachorrinho." A mãe olhou e disse: "Esse é um tigre? Você sabe muito bem que é um cachorro. Vá rezar para Deus e peça desculpas." A criança foi, mas depois de alguns minutos ela voltou. A mãe perguntou: "Você rezou? Pediu desculpas a Deus?" Ele respondeu: "Sim." Eu disse: "Perdoe-me, Deus. Eu estava totalmente errado de achar que aquele cachorrinho era um tigre." E Deus disse: "Não se preocupe. Quando o vi pela primeira vez, também achei que era um tigre." As crianças têm imensa inteligência, mas, através dos tempos, elas não tiveram permissão de se expressar. Precisamos criar um novo tipo de educação em que nada seja imposto às crianças, mas em que sejam auxiliadas a fortalecer sua inteligência natural. Elas não deveriam ser entulhadas com informações que são, na verdade, praticamente inúteis. Das informações que entulhamos na mente das crianças, 98% são apenas estupidez, tolice. Mas, por causa desse peso, dessa bagagem, a criança nunca se livrará do fardo. Fui professor universitário e fui aluno do primário à universidade. Minha própria observação é que 98% das informações que são jogadas sobre as crianças são completamente inúteis, absolutamente desnecessárias. E não somente inúteis, mas prejudiciais, certamente prejudiciais. As crianças deveriam ser auxiliadas a serem mais inventivas e não repetitivas, o que no momento é a base de nossa educação. Todo o nosso sistema educacional está montado para a repetição. Se uma criança conseguir repetir melhor do que outras, então é considerada como sendo mais inteligente. Na verdade, ela somente tem uma memória melhor e não uma inteligência melhor. Quase sempre acontece de uma pessoa com uma memória muito boa ser pouco inteligente, e vice-versa. Albert Einstein não tinha uma memória muito boa. Newton, Edison e muitos outros grandes inventores se esqueciam com facilidade. Mas todo o nosso sistema educacional está estruturado à volta da memória, e não da inteligência. Entule cada vez mais informações na memória, torne o ser humano uma máquina. Nossas universidades são fábricas em que as pessoas são reduzidas a máquinas. 25 anos são desperdiçados, 1/3 de sua vida, para torná-lo uma máquina. E então fica realmente muito difícil desemaranhá-lo novamente, torná-lo um ser humano novamente. Esse é o meu trabalho. Você veio como uma máquina muito ajustada, cheia de memórias, de informações, de erudição, absolutamente na cabeça, pendurada na cabeça. Você perdeu todo o contato com o seu coração e o seu ser. Empurrá-lo para baixo, em direção ao coração e depois ao ser, é realmente uma tarefa difícil. Mas
Em um mundo melhor, isso não será necessário. A educação deveria ajudar as pessoas a se tornarem cada vez mais inteligentes e não cada vez mais repetitivas. No momento, ela é repetição. Você abarrota sua cabeça com toda a tolice que lhe dizem e depois a regurgita nos papéis dos exames. E quanto melhor você vomita, melhores serão as suas notas. Você precisa se lembrar apenas de uma coisa, de ser exatamente repetitivo. Não acrescente nada, não apague nada, não seja inventivo, não seja original. A originalidade é assassinada, a repetição é louvada, e a inteligência pode crescer somente na atmosfera em que a originalidade é louvada. A inocência é sua verdadeira natureza. Você não precisa se tornar inocente, você já é inocente. Você nasceu inocente. Então, camadas sobre camadas de condicionamentos foram impostos sobre sua inocência. Ela é como um espelho, e os condicionamentos são como camadas de poeira. O espelho não precisa ser adquirido, ele já está ali, ou melhor, aqui. O espelho não está perdido, mas somente oculto atrás de camadas de poeira. Você não precisa seguir um caminho para alcançar sua natureza, pois não pode abandonar sua natureza, não pode ir a nenhum outro lugar. Mesmo se você quiser, isso é impossível. Esta é exatamente a definição de natureza, aquilo que não pode ser deixado para trás, que não pode ser renunciado. Mas você pode se esquecer dela, você não pode perdê-la, mas pode esquecê-la. E foi exatamente isso o que aconteceu. O espelho não está perdido, mas esquecido. Esquecido porque ele não está mais funcionando como espelho. Não que tenha surgido algum defeito nele, mas camadas de poeira o estão cobrindo. Tudo o que é necessário é limpá-lo, é remover essas camadas de poeira. O processo de se tornar inocente não é realmente um processo de se tornar, mas de descobrir o seu ser. Trata-se de uma descoberta, e não de uma conquista. Você não consegue algo novo, mas simplesmente consegue aquilo que você sempre foi. Trata-se de uma linguagem esquecida. Acontece muitas vezes. Você vê uma pessoa na rua, reconhece-a, sua face parece familiar. De repente, você se lembra de que também sabe o seu nome e diz, está na ponta da língua, mas, ainda assim, o nome não lhe vem. O que está acontecendo? Está na ponta da língua, então, por que você não pode dizê-lo? Você sabe que o sabe, mas, ainda assim, não é capaz de lembrá-lo. E quanto mais você tenta, mais difícil fica, porque ao se esforçar, você fica mais tenso, e quando você está tenso, fica mais distante de sua natureza, fica mais distante daquilo que já está presente. Quando você está relaxado, fica mais perto. Quando você está completamente relaxado, o nome se manifesta por si mesmo. Assim, você se esforça, mas ele não vem. Então, você se esquece do assunto, deita-se em sua banheira ou nada na piscina e nem mesmo tenta se lembrar do nome daquela pessoa. E é quando repentinamente o nome aflora. O que aconteceu? Você não estava tentando lembrar e estava relaxado. Quando você está relaxado, você é amplo. Quando você está tenso, fica estreito. Quanto mais tenso, mais estreito. A passagem entre você e aquilo que está dentro de você se torna tão estreita que nada pode passar através dela, nem mesmo um único nome. Todas as grandes descobertas científicas foram feitas desta maneira muito misteriosa, de uma maneira, por assim dizer, muito não científica. Durante 3 anos, Madame Curie trabalhou continuamente em um certo problema matemático e quanto mais ela tentava, mais distante parecia a solução. Ela tentou de todas as maneiras possíveis, mas nada funcionava, nada acontecia. E, em algum lugar em seu interior, havia uma impressão tácita e profunda. Há uma solução. Não estou me empenhando em algo absurdo. Essa impressão tácita continuou o tempo todo como uma subcorrente, por isso ela não conseguiu abandonar seu empenho. Ela estava ficando cansada. 3 anos desperdiçados em um único problema. Mas
No fundo de si mesma, algo dizia: a solução é possível, essa prática não é inútil, continue. E teimosamente ela persistiu, abandonando todos os outros projetos e empenhando-se totalmente naquele único problema. Porém, quanto mais ela tentava, mais impossível ele parecia. Uma noite aconteceu, quase como aconteceu com Gautama Buda. É claro, os problemas eram diferentes, mas o processo era o mesmo. Buda se empenhou durante 6 anos para atingir a iluminação e não atingiu coisa nenhuma. Então, uma noite, ele abandonou todo o esforço, foi dormir e pela manhã, quando a última estrela estava desaparecendo, ele se iluminou. Naquela noite, Madame Curie abandonou a ideia, abandonou todo o projeto. Ela encerrou o assunto. Basta. É demais desperdiçar 3 anos em um único problema. Havia outros problemas esperando soluções. O assunto se encerrou em sua mente, embora a compreensão tácita ainda estivesse presente como um murmúrio constante. Mas ela havia dado ouvidos a esse murmúrio por tempo suficiente, e era hora. Cada um tem apenas um tempo limitado, e 3 anos era demais para um só problema. Deliberadamente ela abandonou a ideia. No que se referia a ela, tinha encerrado todo o projeto. Ela foi dormir com a intenção de nunca mais se preocupar novamente com aquele problema. E, pela manhã, quando ela se levantou, ficou surpresa. Havia um pedaço de papel sobre sua mesa e a solução estava nele, escrita com sua própria caligrafia. Ela não pôde acreditar em seus olhos. Quem fez aquilo? Não podia ser a empregada. Ela não sabia nada de matemática, e se Madame Curie não foi capaz de resolvê-lo em 3 anos, como a empregada poderia ter feito aquilo? E não havia mais ninguém na casa, e a empregada não entrou ali à noite. As portas estavam fechadas por dentro. Ela olhou atentamente o papel e a caligrafia parecia a dela. Então, repentinamente, ela se lembrou de um sonho. No sonho, parecia que ela havia se levantado, ido à mesa e escrito algo. Lentamente, o sonho ficou mais claro. Lentamente, ela se lembrou de que ela mesma havia escrito aquilo à noite. Não foi um sonho. Ela escreveu no papel em realidade e aquela era a solução. Durante 3 anos, ela se esforçou arduamente e nada aconteceu. E na noite em que ela abandonou o projeto, aconteceu. O que aconteceu? Ela relaxou. Uma vez abandonado o esforço, você fica relaxado, tranquilo, leve, expandido, aberto. A solução estava dentro dela e se manifestou. Ao encontrar a mente não mais tensa, ela se manifestou. A inocência existe, você simplesmente se esqueceu dela. Fizeram com que você se esquecesse. A sociedade é astuta. Durante séculos o ser humano aprendeu que pode sobreviver nesta sociedade somente se for astuto. Quanto mais astuto, mais bem-sucedido ele será. Este é todo o jogo da política. Seja esperto, mais esperto do que os outros. Ela é uma luta e uma competição constantes para saber quem pode ser mais esperto, e quem for mais esperto será bem-sucedido, será poderoso. Após séculos de esperteza, o ser humano aprendeu uma coisa: é perigoso continuar inocente. Você não será capaz de sobreviver. Daí, os pais tentarem afastar os filhos de sua inocência. Os professores, as escolas, as faculdades e as universidades existem para a única tarefa de torná-lo mais astuto, mais esperto. Embora eles chamem a isso de inteligência, não se trata de inteligência. A inteligência não é contra a inocência. Lembre-se, a inteligência é o sabor da inocência, a fragrância da inocência. A astúcia é contra a inocência, e a astúcia e a esperteza não são o mesmo que inteligência. Mas, para ser inteligente, é necessária uma tremenda jornada interior. Nenhuma escola, nenhuma faculdade e nenhuma universidade podem ajudar. Os pais, os sacerdotes, a sociedade, eles são todos extrovertidos e não podem ajudar você a ir para dentro de si.
E os Budas são muito raros, muito poucos. Nem todo o mundo é suficientemente felizardo para encontrar um Buda. Somente um Buda pode ajudá-lo a ser uma pessoa inteligente, mas não se pode encontrar muitos Budas que queiram ser professores do ensino fundamental, médio e universitário. É impossível. Assim, há um substituto para a inteligência. A astúcia é uma substituta da inteligência, uma substituta muito pobre, lembre-se. E ela não é somente uma substituta pobre, mas também oposta à inteligência. A pessoa inteligente não é astuta. Certamente, ela é inteligente, mas sua inteligência mantém intacta sua inocência. Ela não a vende por coisas mundanas. A pessoa astuta está disposta a vender sua alma por pequenas coisas. Judas vendeu Jesus por apenas 30 moedas de prata. Apenas 30 moedas de prata. E um Jesus pôde ser vendido. Judas deve ter pensado que foi muito inteligente, mas foi simplesmente astuto. Se você não gosta da palavra astuto, pode chamá-lo de esperto. Esse é apenas um bom nome para a mesma coisa feia. A sociedade o prepara para ser astuto, de tal modo que você seja capaz de competir nesta batalha pela existência, pela sobrevivência. É uma competição cruel. Todos estão atrás da garganta de todos. As pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa para serem bem-sucedidas, para serem famosas, para subirem a escada do sucesso, do nome e da lama. Elas estão dispostas a usá-lo como degrau. A menos que você seja também astuto, será simplesmente usado, manipulado. Daí, a sociedade treinar cada criança para ser astuta, e essas camadas de astúcia estão ocultando sua inocência. A inocência não é para ser atingida, ela já está presente. Então, não é uma questão de se tornar, ela é o seu ser. Ela precisa apenas ser descoberta ou redescoberta. Você precisa abandonar tudo o que aprendeu dos outros e imediatamente será inocente. Daí, o meu antagonismo com relação a todo conhecimento emprestado. Não faça citações da Bíblia, do Gita. Não se comporte como um papagaio. Não siga vivendo baseado em informações emprestadas. Comece a procurar e a buscar sua própria inteligência. Um processo negativo é necessário. Isso precisa ser alcançado por meio de uma via negativa. Esse é o caminho de Buda. Você precisa refutar tudo o que lhe foi dado, precisa dizer, isso não é meu, então não tenho nenhuma reivindicação sobre ele. Pode ser verdadeiro, pode não ser, quem sabe? Os outros dizem que é assim, a menos que se torne minha experiência, não posso concordar ou discordar. Não acreditarei nem desacreditarei. Não serei católico nem comunista, não serei hindu nem muçulmano. Simplesmente não seguirei nenhuma ideologia, porque, não importa quem você siga, juntará poeira à sua volta. Pare de seguir. Meu trabalho não é o de ensinar alguma coisa a você, mas o de ajudá-lo a descobrir a si mesmo. Apenas abandone todo conhecimento. Isso machuca, porque você tem carregado esse conhecimento por muito tempo e tem se gabado muito de seus títulos, mestre, doutor. Você tem se gabado de todos esses títulos e, subitamente, estou lhe dizendo, abandone toda essa tolice. Seja tão simples quanto uma criança. Seja de novo uma criança como quando você nasceu, como Deus o enviou a este mundo. Nesse estado, como o de um espelho, você será capaz de refletir aquilo que é. A inocência é a porta do saber, o conhecimento é a barreira e a inocência é a ponte. A dádiva de estar vivo. Como você é, você nunca foi aceito pelos seus pais, professores, vizinhos, sociedade. Todo o mundo estava tentando aperfeiçoá-lo, torná-lo melhor. Todo o mundo estava apontando as falhas, os erros, os enganos, a fraqueza, a fragilidade que cada ser humano está propenso a ter. Ninguém enfatiza a sua beleza, a sua inteligência, a sua grandeza. Simplesmente estar vivo
é uma tamanha dádiva, mas ninguém jamais lhe disse para se sentir grato à existência. Pelo contrário, todo mundo estava resmungando, queixando-se. Naturalmente, se tudo à volta de sua vida desde o início insiste em lhe apontar que você não é o que deveria ser, insiste em lhe dar grandes ideias que você precisa seguir e precisa se tornar, aquilo que você é nunca é louvado, e o que é louvado é o seu futuro, se você puder se tornar alguém respeitável, poderoso, rico, intelectual, em algum aspecto famoso e não um João Ninguém. Constantes condicionamentos contra você lhe criaram a ideia: não sou o suficiente como eu sou, algo está faltando, e preciso estar em algum outro lugar, não aqui. Este não é o lugar que eu deveria estar, mas em algum lugar mais elevado, mais poderoso, mais dominante, mais respeitável, mais famoso. Sua cabeça, sua mente, foi virada de muitas maneiras por muitas pessoas, de acordo com as ideias delas de como você deveria ser. Não havia nenhuma má intenção. Seus pais o amavam, seus professores o amavam, sua sociedade quer que você seja alguém. Suas intenções foram boas, mas seu entendimento foi muito limitado. Eles se esqueceram de que você não pode conseguir transformar uma margarida em uma rosa, ou vice-versa. Tudo o que você pode fazer é ajudar as rosas a crescerem mais, a serem mais coloridas, mais fragrantes. Você pode dar todos os elementos necessários para transformar a cor e a fragrância, o adubo necessário, o solo adequado, a quantidade certa de águas nas horas certas, mas não pode fazer com que a roseira produza lótus. Se você começar a dar a ideia à roseira, você precisa produzir flores de lótus e, é claro, as flores de lótus são belas e grandes, estará dando um condicionamento errado. Não somente essa roseira não será capaz de produzir flores de lótus, mas toda a sua energia será direcionada para um caminho errado, e assim ela não produzirá nem mesmo rosas, pois de onde obterá energia para produzir rosas? E, quando ficar evidente que nem lótus nem rosas foram produzidas, é claro que essa pobre roseira se sentirá continuamente vazia, frustrada, estéril, sem valor. É isso que está acontecendo com os seres humanos. Com todas as boas intenções, as pessoas estão virando a sua mente. Em uma sociedade melhor, com pessoas mais compreensivas, ninguém tentará mudar você. Todo o mundo o ajudará a ser você mesmo. E ser você mesmo é o que há de mais rico no mundo. Ser você mesmo lhe proporciona tudo o que você precisa para se sentir preenchido, tudo o que pode tornar sua vida significativa, valiosa. Simplesmente ser você mesmo, desenvolvendo-se de acordo com sua natureza, é o que fará com que o seu destino se cumpra. Essa é a riqueza verdadeira, esse é o poder verdadeiro. Se todos crescerem para ser eles mesmos, você se deparará com toda a terra repleta de pessoas poderosas, com imensa força, inteligência, entendimento, preenchimento e uma alegria de quem chegou em casa. Descobrindo o botão de desligar. Tome uma certa distância. Observe a mente, como ela funciona, e tome distância. A observação automaticamente cria a distância. Daí, os Budas repetidamente insistirem. Observe. Observe dia e noite. Lentamente você começará a perceber que você é a consciência e que a mente é apenas um instrumento disponível a você. Então, poderá usá-la quando for necessário e, quando não for necessário, poderá desligá-la. No momento você não sabe como desligá-la. Ela está sempre ligada. É como um rádio em seu quarto que está sempre ligado e que você não sabe como desligá-lo. Assim, você precisa dormir com o rádio ligado e ele fica gritando todos os tipos de propaganda e tocando todos os tipos de canção que você ouviu milhares de vezes. Mas você não sabe como desligá-lo. Durante todo o dia, você ficou saturado. Muitas vezes você desejou se livrar do barulho do rádio, mas não conseguiu.
É como dormir com a luz acesa porque você não sabe como apagá-la. Freud relatou que quando a eletricidade chegou a Viena pela primeira vez, um amigo do interior veio visitá-lo. Freud tratou bem o hóspede e o levou ao quarto onde ele iria dormir. Deixou-o lá e disse boa noite. O amigo ficou perplexo com uma coisa: a eletricidade, a lâmpada elétrica. Ele sabia como apagar uma lamparina, como assoprar uma vela, mas o que fazer com essa lâmpada elétrica? Ele tentou tudo o que sabia. Ficou em pé sobre uma cadeira, assoprou a lâmpada muitas vezes, mas nada acontecia com a lâmpada. Ele a examinou de todos os ângulos. Não havia buraco nela, não havia nada. Como ele poderia imaginar que na parede havia um interruptor? Era impossível para ele imaginar. Ele nunca havia visto a eletricidade. Mas ele também estava com receio de ir a Freud ou a alguma outra pessoa da casa e perguntar, porque eles achariam que ele era um tolo. Você nem sabe apagar uma lâmpada. Que tipo de homem é você? Assim, envergonhado, ele tentou dormir com a luz acesa, mas não conseguiu. Muitas vezes, ele de novo ficou em pé sobre a cadeira e tentou mais uma vez. E assim foi durante toda a noite. Por causa da luz, o sono não vinha. Muita luz, uma luz muito forte. Ele nunca tinha visto uma luz tão forte. Ele conhecia velas, mas a lâmpada devia ter a luz de 100 ou mais velas. Pela manhã, ele estava acabado. Freud lhe perguntou: "Você parece muito cansado, não conseguiu dormir?" Ele respondeu: "Agora não faz sentido esconder, porque vou ficar aqui durante 3 dias. Aquela lâmpada vai me matar. Só olhar para ela faz com que eu sinta um arrepio subindo a minha espinha. Como apagá-la?" Freud disse: "Seu tolo, por que não me perguntou antes?" Ele respondeu: "Eu estava envergonhado. Parecia tão ridículo perguntar uma coisa tão simples." Freud o levou à parede e lhe mostrou o interruptor. O homem o apertou, ligou e desligou a lâmpada. Riu e disse: "Uma coisa tão simples, e tentei durante a noite inteira e nada consegui." Ele poderia ter tentado por toda a sua vida e talvez nunca associasse o interruptor com a luz. É isto que está acontecendo com você. Sua mente está continuamente ligada. Dizem que a mente é um mecanismo tão incrível que começa a funcionar no momento em que você nasce e que continua a funcionar até você ficar diante de um auditório. Então, subitamente, ela para. Algo acontece com ela. Fora isso, ela continua até você morrer. E muito poucas pessoas precisam ficar diante de um auditório. Dessa maneira, a mente continua a atrapalhar e a mantê-lo completamente cansado, exausto, farto, entediado. E ela fica a dizer as mesmas coisas sem parar. Por que as pessoas estão tão entediadas? A vida não é entediante, lembre-se. A vida é sempre um imenso mistério, é sempre uma surpresa, é sempre nova, está continuamente se renovando. Novas folhas estão vindo, velhas folhas estão caindo. Novas flores estão aparecendo, velhas flores estão desaparecendo. Mas você não pode perceber a vida, pois está constantemente entediado pela sua própria mente. Ela insiste em dizer coisas que já disse milhares de vezes. Você parece tão cansado pela simples razão de não saber como desligá-la. A mente não deve ser jogada fora, mas colocada em seu devido lugar. Ela é uma bela serva, mas uma mestra terrível. Tome as rédeas em suas mãos, seja o mestre. E o primeiro ato, o primeiro passo, é se desapegar da mente. Perceba que ela não é você. Tome distância. Quanto maior a distância, maior a habilidade de desligá-la. E você se deparará com mais um milagre. Quando você desliga a mente, ela fica rejuvenescida e mais inteligente. Pense, a mente começou desde o dia em que você nasceu e continuará a funcionar até você morrer. E a gente nunca sabe, ela pode até mesmo funcionar enquanto você está na sepultura, porque algumas coisas continuam a acontecer. As unhas continuam a crescer mesmo quando você está na sepultura.
os cabelos continuam a crescer. Assim, algum tipo de mecanismo ainda continua. Até mesmo em um cadáver, as unhas e os cabelos continuam a crescer. Portanto, alguma coisa ainda está funcionando. Talvez haja algum mecanismo local. Não a própria mente, mas talvez o corpo tenha mentes pequenas e localizadas para dar suporte à grande mente, como agentes da grande mente. Talvez esses pequenos agentes ainda não tenham tomado conhecimento de que o sujeito morreu e continuem a fazer as mesmas coisas. Eles não sabem fazer mais nada, então continuam a repetir seu velho trabalho. Os cabelos continuam a crescer, as unhas continuam a crescer. Mentes pequenas, localizadas, mini-mentes. A mente precisa ser colocada em seu devido lugar e ser usada apenas quando você precisar dela. Como você usa as pernas quando precisa delas. Quando não precisa, você não usa as pernas. Se você estiver sentado em uma cadeira e ficar mexendo as pernas para cima e para baixo, então as pessoas acharão que você enlouqueceu. É exatamente isso que está acontecendo na mente e, ainda assim, você acha que não é louco? A consciência meditativa passa a conhecer a chave. Sempre que ela quer desligar a mente, ela simplesmente diz: agora cale a boca. E só isso. A mente simplesmente fica quieta e acontece um grande silêncio em seu interior. E a mente também pode descansar naqueles momentos. Se não for assim, tudo se torna cansativo. Tudo se cansa, tudo fica cansado, mesmo metais se cansam. E sua mente é constituída de tecidos muito delicados, tão delicados que não existe nada mais delicado em toda a existência. Em seu pequeno crânio, milhões de pequenas fibras estão funcionando. Elas são tão finas que seus cabelos, quando comparados com as células que funcionam em seu cérebro, parecem muito grossos, milhares de vezes mais grossos. Um fenômeno muito delicado, mas não sabemos como usá-lo. Ele precisa de repouso. É por isso que a pessoa meditativa fica mais inteligente e mais saudável. Há uma arte em tudo o que ela faz. Tudo o que ela toca se transforma em ouro. Com a meditação, a mente é uma bênção. Fora isso, ela é uma maldição. Acrescente meditação a seu ser e a maldição desaparece. E a própria maldição se torna a bênção. Ela é uma bênção disfarçada. Ser simples. Simplicidade é viver sem ideais. Os ideais criam a complexidade, criam a divisão em você. Daí a complexidade. No momento em que fica interessado em se tornar uma outra pessoa, você fica complexo. Simplicidade é estar satisfeito com você assim como é. O futuro traz a complexidade. Quando você está completamente no presente, você é simples. Simplicidade não significa viver uma vida de pobreza. Isso é burrice total, porque a pessoa que se impõe uma vida de pobreza de maneira nenhuma é simples. Ela é hipócrita. No fundo, a necessidade de impor a pobreza significa que ela anseia o que é diametralmente oposto. Não fosse assim, por que deveria haver necessidade de impô-la? Você impõe certo caráter sobre si mesmo porque você é justamente o oposto dele. A pessoa raivosa quer se tornar compassiva. A pessoa violenta quer se tornar não violenta. Se você não é violento, não tentará não ser violento. Para quê? A pessoa que impõe a si mesma a pobreza está simplesmente tentando viver uma vida de acordo com os outros e não de acordo com o seu âmago mais profundo, e não de acordo com a sua espontaneidade. E viver de acordo com os outros nunca é ser simples. Viver de acordo com os outros significa viver uma vida de imitação. Será uma vida de plástico. Na superfície, você será uma coisa e justamente o oposto nas suas profundezas. E somente as profundezas importam. A superfície nunca importa. Você será um santo na superfície e um pecador no fundo. E é isso que será decisivo sobre você, porque Deus está em contato somente com suas profundezas, não com sua superfície. A superfície está em contato com a sociedade.
A existência está em contato com as profundezas. A existência somente sabe o que você é. Ela nunca sabe o que você está fingindo ser. A existência nunca sabe nada sobre seus atos. Você pode estar fingindo ser um grande santo, um Mahatma, mas a existência nunca saberá disso, porque ela nunca sabe nada sobre o que é falso. Tudo o que é falso acontece fora da existência. Ela conhece apenas o verdadeiro você. Simplicidade significa ser apenas você mesmo, seja lá quem você for, em imensa aceitação, sem nenhum objetivo, sem nenhum ideal. Todos os ideais são asneiras. Jogue-os todos fora. Para ser simples, é preciso valentia, pois você estará em constante rebelião pelo fato de nunca se ajustar à sociedade apodrecida que existe à sua volta. Você será constantemente alguém de fora, mas será simples, e a simplicidade tem beleza. Você estará completamente em harmonia consigo mesmo. Não haverá conflito dentro de você. Não haverá divisão dentro de você. O ideal traz a divisão. Quanto maior o ideal, maior será a divisão. O ideal significa que um dia, em algum lugar no futuro, talvez nesta ou em outra vida, você será um grande santo. Enquanto isso, você é um pecador. Isso o ajuda a ter esperança. Isso o ajuda a acreditar na superfície, que amanhã tudo estará bem, que amanhã você será como deveria ser. O hoje pode ser tolerado, você pode ignorá-lo, não precisa notá-lo, não precisa prestar-lhe atenção. O que realmente importa acontecerá amanhã. Mas o amanhã nunca vem. É sempre hoje. É sempre hoje. E a pessoa que vive cercada de ideais está sempre alheia à realidade, porque a realidade é agora, é aqui. Estar aqui e agora é ser simples. Ser como as árvores, aqui e agora. Ser como as nuvens, aqui e agora. Ser como os pássaros, aqui e agora. Ser como os Budas, aqui e agora. O ideal precisa do futuro. A simplicidade não é um ideal. As pessoas também fizeram um ideal a partir da simplicidade. Tal é a estupidez humana. A simplicidade nunca pode ser um ideal, porque nenhum ideal pode criar a simplicidade. É o ideal que envenena você e o torna complexo, dividido. Faz de você duas pessoas diferentes, aquela que você é e aquela que você gostaria de ser. Agora haverá uma guerra constante, uma guerra civil. E, quando você está lutando contra si mesmo, a pessoa violenta tentando ser não violenta, a pessoa feia tentando ser bela e assim por diante, quando está constantemente tentando, empenhando-se para ser algo diferente do que você é, sua energia é dissipada nesse conflito, sua energia se dispersa. E energia é prazer. Ter energia é estar vivo, bem disposto, jovem. Observe o rosto das pessoas, o quanto ele parece melancólico. Observe os olhos delas. Eles perderam todo o brilho e toda a profundidade. Sinta a presença delas e não sentirá nenhuma radiância, nenhuma energia fluindo. Pelo contrário, você sentirá como se elas estivessem sugando você. Em vez de transbordarem de energia, elas se tornaram buracos negros. Sugam você, aproveitam-se da sua energia. Ao lado delas, você ficará mais pobre. É por isso que quando você fica no meio de uma multidão, sente-se cansado, abatido, exausto e precisa de repouso. Por quê? Porque depois de ficar no meio de uma multidão, você sente como se tivesse perdido alguma coisa. Certamente, você perdeu alguma coisa, porque a multidão consiste em buracos negros. E quanto menos inteligente for a multidão, quanto mais ela for uma massa, mais você se sentirá exausto. É por isso que quando você está sozinho, sentado em silêncio, sem estar com ninguém, em um imenso estado de celibato, apenas sozinho, você fica reabastecido, rejuvenescido. É por isso que a meditação o deixa mais jovem, mais vivo. Você começa a compartilhar algo com a existência. Sua energia deixa de ficar congelada e começa a fluir. Você está em um tipo de dança, como as estrelas estão.
brota uma canção em você. Mas, na multidão, você sempre perde. Na meditação, você sempre ganha. Por quê? O que acontece na meditação? Na meditação, você se torna simples. O futuro deixa de ser sua preocupação. Meditação é isto: abandonar a preocupação com o passado e com o futuro. Estar aqui e agora. Somente este momento existe. E sempre que isso acontece, sempre que somente este momento existe, ao contemplar o alvorecer, ao olhar uma nuvem branca flutuando no céu, ao ficar simplesmente com uma árvore em uma silenciosa comunhão, ou ao observar um pássaro voando, sempre que você se esquece de tudo sobre o passado e o futuro, e o momento presente se apodera de você, quando você está completamente possuído por esse momento, então você se sente rejuvenescido. Por quê? A divisão desaparece, a divisão criada pelos ideais. Você está inteiro naquele momento, integrado, unificado. A simplicidade não é um ideal. Você não pode impor a simplicidade sobre si mesmo. É por isso que nunca digo que pessoas como Mahatma Gandhi são simples. Elas não são, não podem ser. A simplicidade é o ideal delas, estão tentando atingi-la. A simplicidade é um objetivo longínquo no futuro, distante. Elas estão se empenhando, se mobilizando, estão fazendo um grande esforço. Como se pode criar a simplicidade a partir do esforço? A simplicidade simplesmente significa aquilo que é. A partir do esforço, você está tentando aperfeiçoar a existência. A existência é perfeita como ela é. Ela não necessita de aprimoramento. Os pretensos santos ficam constantemente se aprimorando. Abandone isso, abandone aquilo, reprima algo, imponha-se isto. Isso não é bom, aquilo é bom. Um esforço contínuo, e nesse próprio esforço eles se perdem. A simplicidade é um estado de ausência de esforço. É humildade. Não a humildade criada contra a arrogância. Não a humildade criada contra o ego. Não a humildade oposta à mente orgulhosa. Não, a humildade não é oposta ao orgulho, mas simplesmente à ausência de orgulho. Procure entender. Se sua humildade for contra seu orgulho, se você lutou para abandonar seu orgulho, seu ego, sua arrogância, então o que você fez foi apenas reprimir. Agora, você ficará orgulhoso de sua humildade. Agora, começará a se gabar do quanto você é humilde. É isso o que acontece. Veja os pretensos humildes. Eles estão constantemente anunciando que são humildes. As pessoas realmente humildes não sabem que são humildes. Como podem se gabar disso? Como a pessoa humilde sabe que ela é humilde? A pessoa humilde não é mais uma pessoa. Ela está em um estado de fana. Ela se dissolveu. Agora, ela é apenas uma presença. A humildade é uma presença e não uma característica da personalidade, não um traço, mas apenas uma presença. As outras pessoas a sentirão, mas você próprio não será capaz de senti-la. E é isso o que acontece com a simplicidade. A simplicidade simplesmente significa viver com espontaneidade a cada momento, não de acordo com alguma filosofia, não de acordo com o jainismo, com o budismo, com o hinduísmo. Sempre que você vive de acordo com uma filosofia, você traiu a si mesmo, é um inimigo de si mesmo. Simplicidade significa viver em profunda amizade consigo mesmo, viver a sua vida sem nenhuma ideia interferindo. Isso requer coragem, certamente, porque você estará vivendo constantemente na insegurança. A pessoa que vive com ideais é segura, ela é previsível, essa é a segurança dela. Ela sabe o que ela fará amanhã, sabe qual será a maneira que reagirá se certa situação surgir. Ela está sempre certa do que fará. A pessoa simples nada sabe sobre o amanhã, nada sabe sobre o momento seguinte, pois não agirá com base no passado. Ela responderá com base na sua percepção do momento. A pessoa simples não tem caráter. Somente a pessoa complexa o tem. Bom ou mal, isso não importa. Existe o bom caráter e o mau caráter, mas ambos são complexos. A pessoa simples tem ausência de caráter. Ela não é boa nem má.
mas tem uma beleza que nenhuma pessoa boa ou má pode ter. E o bom e o mal não são muito diferentes. Eles são aspectos da mesma moeda. A pessoa boa é má por trás, e a má é boa por trás. Você ficará surpreso ao saber que os santos sempre sonham que estão pecando. Se você investigar os sonhos de seus pretensos santos, ficará muito surpreso. Que tipo de sonho eles têm? É a mente reprimida que aflora, que se manifesta em seus sonhos. Os pecadores sempre sonham que se tornaram santos. Os pecadores têm os sonhos mais belos, pois pecaram durante toda a vida. Eles estão cansados de todas aquelas coisas, e agora a parte negada começa a lhes falar em seus sonhos. Nos sonhos, a parte negada fala com você. Seu inconsciente fala com você. O inconsciente é a parte negada. Lembre-se, se você for bom em seu consciente, se cultivou características boas em seu consciente, você será mau. Tudo o que você negou se tornará seu inconsciente e vice-versa. A pessoa simples não tem consciente, não tem inconsciente. Ela não tem divisões. Ela é simplesmente atenta. Toda a sua casa está repleta de luz. Todo o seu ser conhece apenas uma coisa, a consciência. Ela não negou coisa alguma, daí não ter criado o inconsciente. E isso é algo a ser entendido. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler e outros achavam que o consciente e o inconsciente são naturais. Eles não são. O inconsciente é um subproduto da civilização. Quanto mais uma pessoa for civilizada, maior será o inconsciente dela, porque civilização significa repressão. Repressão significa que você está negando que algumas partes de seu ser venham à luz, que você as está empurrando para a escuridão, que você as está jogando para o seu porão, a fim de nunca se deparar com elas. As pessoas jogaram seu sexo, sua raiva e sua violência para o porão e lacraram as portas. Mas a violência, o sexo, a raiva e coisas assim não podem ser lacradas. Elas são como fantasmas. Podem passar pelas paredes, não há como impedi-las. Se você for bem-sucedido em impedi-las durante o dia, elas virão à noite. Elas o perseguirão em seus sonhos. É por causa do inconsciente que as pessoas sonham. Quanto mais civilizada uma pessoa for, mais sonhará. Vá aos aborígenes, às pessoas naturais, ainda existem algumas, e novamente ficará surpreso ao saber que elas não sonham muito, só raramente, de vez em quando. Anos se passam e elas dificilmente relatam algum sonho. Simplesmente dormem, sem sonhos, porque não reprimiram nada. Elas vivem naturalmente. A pessoa simples não terá inconsciente, não terá sonhos, mas a pessoa complexa terá. É isso que acontece com você. Se você jejuou de dia, durante a noite terá um banquete em seus sonhos. O jejum cria o banquete no sonho. E as pessoas que têm banquetes durante o dia podem começar a pensar em jejuar. Elas sempre pensam nisso. Somente países ricos se interessam pelo jejum. Os Estados Unidos estão interessados no jejum, em fazer dieta e coisas assim. Um país pobre não pode pensar em jejuar. Ele está sempre jejuando, sempre fazendo dieta, sempre subnutrido. Somente pessoas ricas pensam no jejum. Na Índia, os jainistas formam a comunidade mais rica. Sua religião consiste no jejum. Os muçulmanos são os mais pobres. Sua religião consiste em banquetes. Quando um pobre celebra um dia religioso, ele dá um banquete. Quando um rico celebra seu dia religioso, ele jejua. Pode-se perceber a lógica disso. Nós compensamos. O sonho é uma compensação. Ele compensa sua vida durante a vigília. A pessoa simples não sonhará, não terá nenhum inconsciente. A pessoa simples será simples. Ela viverá cada momento sem nenhuma ideia de como viver. Ela não terá nenhuma filosofia de vida e confiará em sua inteligência. Qual é a necessidade de ter uma filosofia? Por que alguém deveria ter uma filosofia para que possa guiá-lo? Isso significa que se você for burro, precisará de uma filosofia de vida para que ela possa conduzi-lo. Se você for inteligente, não precisará de nenhuma filosofia de vida. A inteligência é suficiente em si mesma, é uma luz em si mesma.
O cego pedirá orientação. Onde está a porta? Em qual direção devo ir? Onde está a esquina? Somente o cego se prepara antes de fazer qualquer movimento. A pessoa que tem olhos simplesmente vai, pois ela pode ver. Quando chegar à porta, ela saberá, e quando for necessária uma mudança de direção, ela saberá. Ela pode confiar em seus olhos. E é isso também o que acontece com relação ao mundo interior. Confie em sua inteligência, não confie em filosofias de vida, senão você continuará burro. A maior parte da humanidade continuou pouco inteligente porque confiou nas filosofias de vida cristã, hindu, muçulmana. Novamente, há algo de muita importância a ser lembrado. Toda criança nasce inteligente. A inteligência não é algo que alguns têm e outros não têm. Ela é a fragrância da própria vida. A vida a tem. Se você estiver vivo, será inteligente. Mas, se você nunca confia nela, lentamente ela começa a desaparecer de sua vida. Se você não usar as pernas, perderá a capacidade de correr. Se você não usar os olhos durante 3 anos e permanecer com uma venda, ficará cego. Você só consegue manter seus sentidos vivos se usá-los continuamente. A inteligência é um fenômeno natural. Toda criança nasce inteligente. Mas muito poucas pessoas vivem de maneira inteligente e muito poucas morrem de maneira inteligente. Permanecem burras por toda a vida 99,9% das pessoas, e elas eram inteligentes no começo. Então, o que acontece? Elas nunca usam a inteligência. Quando elas eram pequenas crianças, confiaram nos pais e na orientação deles. Em um mundo melhor, os pais, se eles realmente amarem os filhos, os ensinarão a confiar na própria inteligência. Em um mundo melhor, os pais ajudarão os filhos a serem independentes tão rapidamente quanto possível e a se virarem sozinhos. As crianças precisam confiar nos professores do ensino fundamental, depois nos professores do ensino médio e da universidade. Quando 1/3 de sua vida se passou, elas saem da universidade completamente burras. Elas foram ensinadas durante 1/3 da vida a confiar em alguém e é assim que a inteligência delas foi impedida de funcionar. Olhe para as crianças pequenas, como elas são inteligentes, como são vivas, cheias de energia e sempre prontas a aprender. E olhe para as pessoas mais velhas, obtusas, insípidas, sem disposição para aprender coisa nenhuma, apegando-se a tudo o que sabem, apegando-se ao conhecido, nunca dispostas a entrar em qualquer aventura. Em um mundo melhor, será dada às crianças a responsabilidade sobre si mesmas tão rapidamente quanto possível. Todo o esforço dos pais deveria ser o de fazer os filhos usarem a própria inteligência. E todo o esforço, se a educação for correta, se ela for educação e não deseducação, será no sentido de fazer com que a criança sempre se volte outra vez para a sua própria inteligência, a fim de que ela possa funcionar, a fim de que a criança possa usá-la. No começo, ela pode não ser tão eficiente, isso é verdade. O professor pode ter a resposta correta e, se o aluno precisar descobrir sua própria resposta, a resposta poderá não ser tão precisa, mas isso absolutamente não importa. A resposta pode não ser tão precisa, pode não corresponder às respostas dadas nos livros, mas ela será inteligente, e esse é o ponto crucial. Observe as crianças e você sempre se surpreenderá, mas começamos a destruir a inteligência delas porque estamos preocupados demais com a resposta correta, não com a resposta inteligente, mas com a resposta correta. Essa é uma preocupação errada. Deixe que a resposta seja inteligente. Deixe que ela seja um pouco original. Deixe que ela seja da própria criança. Não se importe com o correto. Não tenha tanta pressa. O correto virá por conta própria. Deixe que a criança a procure. Deixe que a criança se depare com ela por si mesma. Por que estamos com tanta pressa? Nós simplesmente deixamos de lado o crescimento da inteligência da criança e oferecemos a resposta certa. Pense, todo o processo consiste em fazer com que a criança
nunca tem a permissão de encontrar a resposta por si mesma. Nós lhe damos a resposta. Quando a resposta é dada de fora, a inteligência não precisa se desenvolver, porque ela só se desenvolve se tiver de encontrar por si mesma a resposta. Mas estamos demasiadamente obcecados com a ideia do certo, como se nenhum erro devesse ser jamais cometido. Por que não? E a pessoa que nunca erra nunca cresce. O crescimento precisa que você às vezes se extravie, que você se disperse, ande a esmo por aí, que você encontre coisas originais. Elas podem estar erradas. Você deveria chegar ao certo pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio crescimento, e então a inteligência. Ser simples significa ser inteligente. A simplicidade é inteligência, é viver sem ideais, sem guias, sem mapas, apenas viver cada momento sem nenhuma segurança. Nossa preocupação com o correto e nosso medo do errado nada mais são do que nosso medo do inseguro. O certo nos deixa seguros, o errado nos deixa inseguros, mas a vida é insegurança. Não existe segurança em lugar nenhum. Você pode ter uma boa conta bancária, mas o banco pode falir a qualquer momento. Você pode ter a segurança de ter um marido ou uma esposa, mas a esposa pode deixar você a qualquer momento. Pode se apaixonar por outra pessoa, ou o marido pode morrer. A vida é insegura. A segurança é apenas uma ilusão que criamos à nossa volta, uma ilusão confortável. E devido a essa ilusão confortável, matamos nossa inteligência. A pessoa que quer viver terá de viver na insegurança. Terá de aceitar o fato de que nada é seguro e certo, de que estamos em uma jornada desconhecida, de que ninguém pode ter certeza do lugar para onde estamos indo e ninguém pode ter certeza de onde estamos vindo. Na verdade, exceto pelos burros, ninguém se ilude de que tem certeza de alguma coisa. Quanto mais inteligente você for, mais incerto será. Quanto mais inteligente você for, mais hesitante, porque a vida é vasta, é imensa, imensurável, misteriosa. Como você pode ter certeza? Viver na insegurança, viver na incerteza, é simplicidade. Viver uma vida sem ideais, sem caráter, uma vida não enraizada no passado, não motivada pelo futuro, uma vida completamente no aqui e agora. Seja sua própria luz. As últimas palavras de Gautama Buda sobre a Terra foram: seja sua própria luz. Não siga os outros, não imite, porque a imitação, o seguir, causa burrice. Você nasceu com uma imensa possibilidade de inteligência. Nasceu com uma luz dentro de você. Escute a voz baixa e serena dentro de você e ela o guiará. Ninguém mais pode guiá-lo. Ninguém mais pode se tornar um modelo para a sua vida, porque você é único. Ninguém jamais foi exatamente como você, e ninguém jamais será exatamente como você. Essa é a sua glória, a sua grandeza. Você é absolutamente insubstituível. Você é você mesmo e mais ninguém. A pessoa que segue os outros se torna falsa, fingida, mecânica. Aos olhos dos outros, ela pode ser uma grande santa, mas, no fundo, é simplesmente pouco inteligente e nada mais. Ela pode ter um caráter muito respeitável, mas isso é apenas a superfície e não tem nem mesmo a profundidade da pele. Esfregue-a um pouco e ficará surpreso ao ver que no seu interior ela é uma pessoa totalmente diferente, justamente o oposto de seu exterior. Seguindo os outros, você pode cultivar um belo caráter, mas não pode ter uma bela consciência e, a menos que você tenha uma bela consciência, nunca poderá ser livre. Você pode ficar mudando de prisões, de cativeiros, de escravidões, pode ser um hindu, um muçulmano, um cristão, um jainista. Isso não o ajudará. Ser jainista significa seguir Mahavira como um modelo. Ora, não existe ninguém como Mahavira e jamais poderá existir. Ao seguir Mahavira, você se tornará uma entidade falsa. Você perderá toda a realidade.
toda sinceridade, não será verdadeiro consigo mesmo. Você se tornará artificial, pouco natural, e ser artificial, pouco natural, é a maneira de ser do medíocre, do burro, do tolo. Para Buda, sabedoria é viver sob a luz de sua própria consciência, e insensatez é seguir os outros, imitar os outros, tornar-se sombra de alguém. O mestre de verdade cria mestres, e não seguidores. O mestre de verdade atira você de volta para si mesmo. Todo o empenho que ele faz é para tornar você independente dele, porque você tem sido dependente por séculos, e isso não o levou a lugar nenhum. Você continua a tropeçar na noite escura da alma. Somente sua luz interior pode se tornar o alvorecer. O mestre falso o convence a segui-lo, a imitá-lo, a ser uma cópia dele. O mestre real não permitirá que você seja uma cópia. Ele quer que você seja original. Ele ama você. Como ele pode torná-lo um imitador? Ele tem compaixão por você e gostaria que você fosse completamente livre. Livre de todas as dependências externas. Mas o ser humano comum não quer ser livre. Ele quer ser dependente. Quer que alguém o guie. Por quê? Porque então ele pode jogar toda a responsabilidade sobre os ombros de outra pessoa. E quanto mais responsabilidade você joga sobre os ombros de outra pessoa, menor é a possibilidade de você se tornar inteligente. É a responsabilidade, o desafio da responsabilidade que cria a sabedoria. A pessoa precisa aceitar a vida com todos os seus problemas, precisa passar pela vida sem proteção, precisa procurar e buscar o próprio caminho. A vida é uma oportunidade e um desafio de encontrar a si mesmo. Mas o tolo não quer percorrer o caminho árduo. Ele escolhe o atalho e diz para si mesmo: Buda chegou lá. Por que eu deveria me preocupar? Apenas observarei seu comportamento e o imitarei. Jesus chegou lá. Então, por que eu deveria procurar e buscar? Posso simplesmente me tornar uma sombra de Jesus. Posso simplesmente segui-lo para onde ele for. Mas, seguindo outra pessoa, como você se tornará inteligente? Você não dará nenhuma chance para a sua inteligência eclodir. Ela precisa de uma vida desafiadora, de uma vida aventureira, de uma vida que sabe como arriscar e como penetrar no desconhecido, de tal modo que a inteligência surja. E somente a inteligência pode salvá-lo, e ninguém mais. Sua própria inteligência, lembre-se, sua própria percepção pode se tornar seu nirvana. Seja sua própria luz e você será sábio. Deixe que os outros sejam seus líderes, seus guias, e você permanecerá burro e continuará a perder todos os tesouros da vida, os quais eram seus. Capítulo 6. Sintomas, degraus e obstáculos. Respostas a perguntas. Os computadores podem assumir o trabalho da inteligência humana? A questão pode não parecer muito séria, mas é uma das questões mais sérias possíveis. O primeiro ponto a ser lembrado é que isso irá acontecer. Não há possibilidade de evitá-lo, nem necessidade. Talvez eu seja a única pessoa no mundo que dá absoluto apoio a cérebros mecânicos assumindo o trabalho da inteligência humana. As razões para eu apoiar algo tão estranho são muito claras. Primeiro, o que chamamos de mente humana é, ela própria, um biocomputador. O simples fato de você ter nascido com ele não faz muita diferença. Um computador melhor pode ser implantado em você, muito mais eficiente, muito mais inteligente, muito mais abrangente. Sempre há pessoas com medo de tudo que seja novo. Toda novidade tem veemente oposição das religiões, das igrejas, porque toda novidade muda toda a estrutura da vida humana. Por exemplo, o computador pode mudar toda a burrice que o ser humano demonstrou ao longo de toda a sua história. Não acho que os computadores gostariam de criar guerras, que explorariam as pessoas ou que fariam discriminação entre pretos e brancos, entre homens e mulheres. Além do mais, você é sempre o mestre e não o computador.
Você sempre pode mudar o programa do computador. Ele é simplesmente um fantástico instrumento que lhe dá imensas possibilidades que não estão biologicamente disponíveis. Você pode fazer coisas que o ser humano jamais sonhou. O computador pode ser 1000 vezes superior a Albert Einstein. Naturalmente, o computador pode produzir uma ciência muito mais fundamental, muito mais verdadeira, que não mude continuamente em decorrências das novas descobertas que ocorrem a cada dia e de velhas descobertas que se tornam obsoletas. O computador pode atingir o próprio cerne da realidade, pode lhe revelar tudo o que você quiser. Ele é um instrumento em suas mãos, e não um perigo. Ninguém percebeu a possibilidade que estou apontando. Pelo fato de ele fazer todo o trabalho intelectual e mental, você pode simplesmente relaxar em meditação. O computador pode ser um aliado e se encarregar de todo o pensar. Você não precisa ficar continuamente tagarelando internamente sem necessidade. E o computador não é cristão, não é hindu, não é muçulmano, mas simplesmente uma estratégia mecânica criada pela consciência humana. E, em troca, ele pode auxiliar a consciência humana a alcançar seu mais elevado potencial. Mas toda novidade enfrentará oposição, porque tornará fora de moda as coisas velhas. Velhas fábricas fecharão, velhas indústrias fecharão. Há muitas invenções no mundo que nunca foram comercializadas, pois as pessoas cujos negócios seriam afetados por elas compraram suas patentes, e o cientista não tem dinheiro para tornar realidade sua própria ideia. Há centenas de invenções que poderiam ajudar a humanidade a ter mais conforto, a ser mais alegre, a ter vestimentas melhores, a ter alimentos melhores. Mas elas jamais virão à luz porque há pessoas que ficarão arruinadas se essas novidades entrarem no mercado. E as novidades naturalmente causam medo. Mas, hoje em dia, muitas fábricas funcionam graças ao trabalho de robôs. Eles nunca se cansam, nunca se aposentam, não cobram salário nem aumento de salário, não fazem assembleia, não fazem greve. Eles são as pessoas mais agradáveis que se pode encontrar e trabalham 24 horas por dia, todos os dias. Sua eficiência é perfeita, 100%. Mas isso é um perigo, pois as pessoas estão ficando desempregadas. Agora, esses desempregados irão criar problemas. Eles não querem que haja robôs. Mas sou a favor dos robôs. Todo o mundo deveria ficar desempregado e ser pago para ficar desempregado. Os robôs estão fazendo o serviço, você é pago e a vida se torna pura alegria. Então, você pode meditar, pode dançar, pode cantar, pode viajar pelo mundo. O problema surge porque não podemos pensar na solução. A solução é simples. Você era pago porque estava produzindo. Agora os robôs produzem mais, muito mais eficientemente, e não são pagos. Não há necessidade de você permanecer desempregado, faminto e pobre. Trata-se de uma aritmética muito simples. Você deveria ser pago mais, por ter dado lugar a um robô que produz 100 vezes mais. Então, não há perda se o seu salário dobrar. E, se todo o mundo estivesse desempregado e tivesse dinheiro suficiente para aproveitar a vida, você acha que alguém iria para o exército? As pessoas iriam a carnavais, a espetáculos. Aconteceriam todos os tipos de celebração, mas não haveria necessidade de guerra. E, mesmo se uma guerra fosse uma necessidade absoluta, os robôs estariam lá. Deixem que eles lutem. Ninguém venceria. Os dois lados seriam de robôs e ninguém seria morto. Todos os dias eles voltariam com algumas partes faltando. Repare-as e mande-os de volta. Mesmo a guerra poderia se tornar uma grande alegria. Não haveria derrota ou vitória. Mas as pessoas têm medo porque não podem conceber um mundo em que ninguém sofra. Sua preocupação é a de que esses computadores assumam o lugar da inteligência. Eles serão muito superiores em inteligência, mas lembre-se de uma coisa: esses computadores estão em suas mãos. Você não está nas mãos deles.
portanto, não há problema. Até o momento, você tem vivido de acordo com a memória, que é um fardo desnecessário sobre a sua cabeça. 25 anos de aprendizado em escolas, em colégios, em universidades, mestrados, doutorados. O que você está fazendo? Você está criando um computador, mas com um método velho e ultrapassado, forçando crianças a memorizar. Não há necessidade. O computador pode fazer tudo. Precisam apenas receber informações. Você pode comprar um computador que sabe tudo sobre medicina. Você não precisa ir a uma faculdade de medicina. Simplesmente pergunta ao computador e imediatamente a resposta será dada. Sua memória não é tão confiável e o computador sempre poderá ser abastecido com novas memórias, pois novas descobertas acontecem a cada dia. O computador poderá estar conectado ao computador central da universidade e, sem você se preocupar, cada nova descoberta relativa a seu assunto será imediatamente fornecida a seu computador. Você faz a sua indagação e o computador lhe diz. Você pode ter um computador multidimensional que tenha todos os tipos de memória, ou um unidimensional que tenha informação somente sobre história, sobre toda a história da humanidade. Ora, você não pode memorizar toda a história da humanidade. Você sabe a data em que Sócrates se casou com Xantipa? O computador pode lhe dizer imediatamente qual foi essa data infeliz. Sempre suspeitei de que Sócrates só aceitou o veneno tão facilmente por causa de sua esposa, pois a vida era uma tortura. A morte não poderia ser pior. Quanto você pode memorizar? Sua memória tem um limite, mas o computador pode memorizar praticamente uma quantidade ilimitada de informações. E há muito mais possibilidades. O computador pode se conectar com outro computador e facilitar a realização de novas invenções, novos medicamentos, novas maneiras que levam à saúde, novas maneiras de viver. Os computadores não deveriam ser encarados como monstros. Eles são uma grande bênção. E o que o intelecto do ser humano fez é muito pouco. Uma vez que computadores sejam largamente usados, tanto poderá ser feito que não haverá necessidade de ninguém passar fome, de ninguém ser pobre, de ninguém ser ladrão, de ninguém ser juiz, porque todos eles pertencem à mesma profissão, juízes e ladrões, criminosos e legisladores. Não há necessidade de ninguém ser pobre e de ninguém ser rico. Todos podem ser riquíssimos. Mas, talvez, nenhum governo permitirá que isso aconteça. Nenhuma religião permitirá que isso aconteça, porque isso irá contra suas escrituras, contra suas doutrinas. Os hindus acreditam que você precisa sofrer porque praticou maus atos em sua vida passada. Ninguém sabe nada sobre vidas passadas. Eles não podem aceitar uma invenção que possa acabar com a infelicidade, a pobreza, a doença, porque então o que acontecerá com a teoria da reencarnação, com as recompensas e as punições recebidas por causa das boas e das más ações? Toda a doutrina do hinduísmo simplesmente não terá sentido. Um jovem saiu da universidade com o título de doutor. Seu velho pai o aguardava, pois estava cansado de toda uma vida de trabalho. 3 de seus filhos estavam estudando na faculdade de medicina. Se pelo menos um deles voltasse para casa, poderia tomar o lugar dele e sustentar os outros 2. E o jovem imediatamente disse: "Não se preocupe, descanse e relaxe, eu cuidarei de tudo." E no 3º dia ele procurou o pai e disse: "Papai, curei a mulher que você estava tratando há 30 anos. O pai disse: "Seu idiota, essa mulher pagou a sua